Paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs, estamos aqui para lermos mais um capítulo do livro Deus não trabalha, ou melhor, Deus trabalha no turno da noite. Enquanto dormimos, enquanto descansamos, há um Deus velando por nós e trabalhando por nós. Estamos no capítulo 7 e o subtítulo é Ele vai adiante de mim. Salmo 139:3, ele diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Vamos ler. Examinei freneticamente as anotações do endereço que me tinham sido dados por telefone, mas de nada adiantou. Ficar olhando um dia ou uma semana inteira para aqueles garranchos não me faria chegar 1 metro mais perto do meu destino. Minhas anotações eram absolutamente inadequadas. Um rapaz da cidade, nesta última metade da minha vida, todas as estradas rurais pareciam idênticas para mim. Eu tinha saído do meu quarto no hotel naquela bela manhã de domingo, tanto para assegurar que chegaria na hora àquela pequena igreja campestre onde deveria falar, como para gozar de um passeio sem pressa através da área rural do meio oeste americano. Não havia, porém, meios de enganar a mim mesmo enquanto atravessava uma estradinha anônima. Estava perdido, e se não conseguisse logo uma orientação, chegaria tarde ao culto. Decidi parar no primeiro posto que encontrasse, abasteceria o tanque e pediria informações. O primeiro posto que apareceu foi o Car Fed Full. Cheguei até a bomba e desci o vidro. O proprietário, um homem robusto com boné John Deere e macacão, que supus ser o Carl, se encontrava, porém, ocupado. O engradado de galinhas tinha caído de uma velha picape que estava abastecendo à minha frente. Como um verdadeiro samaritano, Carl apressou-se a ajudar o frustrado fazendeiro a caçar suas aves. Quando ele voltou à bomba rindo e enxugando a testa, meu medo de não chegar no horário aumentara e perguntei rapidamente o caminho para a igreja. Olha, disse ele, primeiro você entra na estrada 18, que é esta aqui, vai para o sul até o celeiro com uma barra pintada de preto. Preto, e não branco. O branco é a velha propriedade dos Winkerson, e a ponte de Timivili está interditada. Portanto, não vá por este caminho, siga meu conselho. Concordei com a cabeça. Quando chegar ao celeiro, dirija-se para o leste pelo Beribria, até alcançar Clear Creek, que segue rumo ao norte. Talvez 2 ou 3 quilômetros, até o grande silo de alumínio para cereais. Essa é a propriedade de Earl Simon. Vire então para o norte na estrada 7. Siga por alguns quilômetros, ela tem bastante curvas. E siga depois para a esquerda, onde se acha o grande rebanho de vacas Guernsey. Quando o carro terminou suas instruções, eu estava mais perdido do que nunca e não tinha ainda saído do lugar. Tudo que podia lembrar era o celeiro com uma barra de tinta preta, ou seria branca, e um rebanho de vacas. Não conseguiria seguir as instruções dele e a essa altura chegaria mesmo atrasado. Senhor, o que faço agora? Quero apenas ser um bom servo teu. Mas se chegar tarde, aquelas pessoas vão pensar de mim? O que aquelas pessoas vão pensar de mim? Nessa hora, um homem que estava abastecendo o carro na outra bomba veio até nós. Desculpe, disse com um sorriso tímido. Meu nome é Lyle. Não queria me intrometer, mas você é o pastor visitante que vai falar na igreja de Petersburg Road? Sim, sou eu. Olhe, pastor, por que não me segue simplesmente até a igreja? Eu conheço o caminho. Com prazer. Eu não precisava ficar prestando atenção em celeiros, silos, Ear Simon ou vacas Guernsey. Tudo o que precisava era seguir Lyle. Abençoado homem. Bastava manter os olhos nele e chegaria ao lugar certo na hora certa. Você talvez pense que eu fiquei surpreso com o aparecimento de Lyle sorridente e prestativo, vindo do nada, na hora exata, oferecendo socorro. Na verdade, não fiquei. É claro que me senti extremamente grato, mas havia muitos Lyle em minha vida. E embora eu não tivesse visto mais o meu guia depois dele ter entrado em seu Ford sujo com um aceno e partido da minha frente, eu sabia exatamente o que ele levava na mão. Era o cartão de visita do meu pai. As escrituras dizem, tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Sei que o Senhor vai atrás de mim e sei que Ele vai adiante de mim. Por causa disso, porque Ele já foi na minha frente antes que eu chegasse lá, mantenho os olhos abertos para as pequenas mensagens e cartões que Ele deixa ao longo do caminho. Davi também procurou os cartões de visita do pai. Ele estava se sentindo perdido e confuso quando clamou. Volte para mim. Tem misericórdia de mim. Conceda a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolastes. Salmos 86:16. Um sinal do teu favor. O termo hebraico para sinal nesta oração significa uma prova, uma ilustração visível, um portento, uma insignia ou indicador. Em outras palavras, um cartão de visitas, deixado em um lugar estratégico. À medida que a vida se desenrola, você e eu inevitavelmente encontramos circunstâncias desfavoráveis, desconcertantes ou até mesmo amedrontadoras. Você começa a pensar, jamais me aconteceu isso. Nunca estive neste lugar antes. Nunca me deparei com algo assim antes. É possível que isso aconteça quando você entra em um escritório para uma entrevista de emprego e encontra ali um homem ou mulher de cara amarrada, esperando para fritá-lo como um bife. Pode ser quando olha hesitante pela porta de um quarto de hospital para visitar um amigo doente. Pode ser no primeiro dia de aula na faculdade, entrando devagar em uma daquelas salas de aula enormes, onde você se sente como um anônimo sem rosto. Pode ser na mudança para uma nova vizinhança, em uma cidade estranha, onde você se sente sozinho, desorientado. Pode ser ao abrir da porta de uma funerária, onde vai ser obrigado a tratar de alguns arranjos que nunca pensou em discutir.
Você se vê orando com Davi? Senhor, preciso do teu consolo agora. Quero me mostrar um sinal do teu favor? Quer me fazer saber de alguma forma que esteve aqui antes de mim? É reconfortante saber que ele andou à sua frente, que ele esteve ali primeiro, verificou tudo. Oro por pessoas nessas conjunturas todo o tempo, quando estão para mudar para uma nova situação. Oro, Senhor, peço que vás adiante delas. Prepara o caminho para que ao chegarem possa ver que tu já estivesse ali. Faz com que saibas que tu arranjaste as coisas, escolheste-as, olhaste debaixo das camas, estocastes a despensa. Como é esse cartão de visita divino? Se fosse impresso, diria algo assim na parte da frente. Deus, seu Pai, Jesus Cristo, seu pastor, o Espírito Santo, seu conselheiro, Alfa e Ômega, o começo e o fim. Ele provavelmente teria uma pequena nota escrita no verso com a letra de Deus, algo como: você talvez não tenha estado aqui antes, mas vim adiante de você, para ver como as coisas estavam e preparar tudo. Até logo. É para falar nisso? Eu te amo. Paulo precisava desses recados de amor de Deus, tanto quanto eu e você precisamos. Inclinamos-nos a pensar nele como uma espécie de apóstolo biônico, ou super santo. Mas Paulo era de carne e osso, colocava as sandálias nos pés, uma de cada vez, e lutou com as mesmas emoções e temores que nós. Imagine sua apreensão e solicitude quando levar o preso para Roma, a fim de apresentar seu caso diante de César. Ele sabia muito bem que aquela poderia ser uma viagem sem volta, terminando em uma cela enfrentando leões famintos no Coliseu. Era sua primeira viagem a Roma. Não sabia o que esperava ali. Além de tudo isso, como última gota, o navio que se encontrava foi atingido por um furacão. Ouça a descrição de Paulo desta cena terrível. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, e não aparecendo, havia alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Atos 27, 14. Viu só? Ele se encontra em meio a uma forte tempestade. O navio vai à deriva, sem ninguém saber para onde, e nunca, nuvens negras e densas encobrem o sol e as estrelas por muitos dias. Paulo deve ter orado esperando um cartão de visita divino. E recebeu-o. Certa manhã ele fez o seguinte anúncio a seus companheiros de viagem, famintos e desesperados. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos estavam contigo. Versos 22 e 24. Mais tarde, nessa mesma viagem, o pequeno grupo aportou na costa ocidental da Itália, o último trecho da jornada antes da cidade imperial. O medo deve ter novamente assediado o espírito de Paulo como uma nuvem sombria. Ele deve ter ansiado outra vez por um pequeno sinal de favor. E o Pai Celestial do apóstolo não deixou de comparecer, como sempre. Donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Peteólio, onde achamos alguns irmãos que nos rogavam ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animados. Atos 28, 13. Como está vendo, o cartão de visita pode ser algo dramático, como uma visitação angélica durante a noite. Outras vezes é a hospitalidade calorosa de irmãos e irmãs cristãos que não conhecíamos. Paulo encontrou um comitê de recepção quando chegou perto de Roma. Um grupo sorridente de cristãos foi cumprimentar e abraçar o apóstolo, a fim de acompanhá-lo em sua chegada à cidade. Gosto muito do que a Escritura diz nesse ponto. Vendo-os Paulo, dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Você pode até imaginar a sua oração. Obrigada, Pai. Tu sabes que eu precisava disto. Tu sabes como isto alegra o meu coração. Como és bom para mim, foste adiante de mim e enviaste alguns amigos para me encorajar e dar-me força. Se ele enviar para uma viagem e você pensar que está sozinho e por sua própria conta, esqueça isto. Ele está ali. Ele foi na frente. Ele é aquele que vai adiante de nós. A Bíblia chama o Senhor Jesus de começo e fim da nossa fé. Foi ele que iniciou nosso andar de fé e é ele quem espera na linha de chegada. Ele é o bom pastor que sempre vai adiante das suas ovelhas, como nosso precursor. Ele até provou a morte por nós e absorveu o seu aguilhão. Ele foi para o céu adiante de nós e está preparando um lugar para nós e nos aguarda lá. É verdade que algumas vezes ele parece desaparecer em momentos críticos em nossas jornadas. Haverá temporadas escuras quando dizemos: perdi o contato com ele. Ele estava comigo há um momento. Onde será que foi? Essas são justamente as ocasiões em que você precisa ser reassegurado pelo Salmo 139, dizendo que ele foi adiante de você. Enquanto você dorme, o Deus que trabalha no turno da noite vai à sua frente para investigar a estrada e preparar o teu caminho. A Bíblia Viva traduz o Salmo 139, 3 assim: Tu preparas o caminho à minha frente e me dizes onde parar e descansar. Ele não só deixa o cartão de visita, como também coloca às vezes algumas instruções a lápis. Ele marca de alguma forma o caminho. Pode não ser uma nuvem ou uma coluna de fogo, como fazia para orientar os israelitas no deserto,
mas pensará em algo, deixará traços na sua passagem. Você vai ver alguma coisa, vai ouvir alguma coisa, vai ser lembrado de alguma coisa, sentirá uma fragrância suave, receberá um telefonema ou experiência inesperado. A circunstância pode mudar de repente, ou o correio lhe trará um cheque imprevisto. Vai receber um abraço de um irmão ou irmão sorridentes das quais nunca esperaria tal atitude. Dirá então, isso veio do Pai. Ele já esteve aqui e deixou um recado. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Não preciso me preocupar com nada. Mantenha os olhos abertos. Mantenha o coração aberto. Fique à espreita. Aquele homenzinho engraçado, junto à bomba de combustível, pode ser o Laile com instruções, ou um anjo com uma mensagem, ou um novo amigo cristão que está pronto para andar com você no escuro. Deus pode ir adiante de você por algum tempo, mas Ele nunca o deixará sozinho. Glória a Deus.